água, terra, fogo, ar. Há muito tempo, dois parceiros se uniram para criar uma das animações mais revolucionárias dos anos 2000, com um impacto cultural que reverbera até os dias atuais. Avatar, a Lenda de Aang, tá ganhando uma adaptação em série live action pra Netflix, mas enquanto o dia 22 não chega, que tal entender a importância desse desenho e como ele surgiu? O que faz a obra ser tão amada e conquistar novos fãs ainda hoje? Vem comigo que eu te explico. Meus amigos, sabe quem chegou aqui no Brasil? A Audible, com mais de 100 mil audiolivros, sendo mais de 5 mil em português. Eu uso e acho incrível. Você pode tanto comprar livros à parte, quanto aproveitar o catálogo imenso que é grátis para quem é assinante. Isso inclui toda a saga Harry Potter, com a grande vantagem de você ouvir quando e onde quiser. Pois é, como diria o professor Lockhart na Câmara Secreta, isso até parece magia! Afinal, nem sempre é fácil segurar um livro no transporte público, ler no celular durante uma viagem é difícil, meus amigos, com o carro balançando, pode ser complicado, mas não com audiolivros. E você pode escutar enquanto faz exercício, ou até mesmo relaxando em casa, na praia e por aí vai. O legal é que a Audible tem narração de celebridades brasileiras, olha que legal. No caso do Menino que Sobreviveu, é com o ator Ícaro Silva. E ficou muito da hora, Muito da olha hora. isso. Olha isso. Alô? Alô? Está me ouvindo? Queria falar com o Harry Potter. Rony gritou com tanta força que tio Walter deu um salto e afastou o fone a mais de um palmo da orelha, com uma expressão em que se misturavam a fúria e o susto. Ah, e você pode experimentar a Audible de graça por 30 dias ou 3 meses se você for membro Amazon Prime. Acesse o link na descrição e confere. A minha avó me contava histórias sobre os velhos tempos. Tempos de paz, quando havia equilíbrio entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Se você já conhece Avatar e não quer ouvir o resumo, é só você pular pro próximo capítulo, tá tudo direitinho aqui, né, no tempo do vídeo. Então é só passar pra frente. Existe esse mundo com essas 4 nações, cada uma de um elemento diferente, e essas nações tinham um equilíbrio bacana, né? O mundo vivia em paz, até que a Nação do Fogo, que tinha um avanço tecnológico muito grande, estava num período de prosperidade, resolveu expandir o império e levar essa prosperidade para as outras nações. Começou uma guerra. E essa guerra começou, os sinais de que ela ia aumentar foram se tornando cada vez mais presentes, até que aconteceu um grande ataque aos nômades do ar, que foram extintos completamente. Quer dizer, achavam que eles tinham sido extintos completamente, porque uma pessoa sobreviveu, que foi o Aang. E o Aang não é só o último dobrador de ar, o último membro dessa nação, dessa comunidade de nômades. Não, porque ele também é o Avatar. E o Avatar é esse ser transcendental, né, espiritual, uma mistura do mundo espiritual com o mundo físico, né, representado numa pessoa que consegue dominar os 4 elementos. E ele também tem essa coisa de ser um ser ancestral, porque dentro dele tem todas as vidas passadas dos outros avatares. Então o que acontece é que existe um ciclo, o Avatar nasce, vive a vida dele, e quando ele morre a alma Avatar renasce na próxima nação do ciclo. Então é água, terra, fogo, ar. E o Aang é o Avatar do ar, antes dele veio o Avatar de fogo, que era o Roku. Então o Aang, durante o extermínio dos nômades do ar, ele não estava lá, ele ficou preso num iceberg congelado e acorda 100 anos depois que a guerra já, né, dominou muito o mundo tá totalmente diferente, e ele é encontrado pelo Sokka e pela Katara, que são os seus 2 parceiros que vão seguir com ele na jornada para dominar os 4 elementos e conseguir conter o avanço da Nação do Fogo e restaurar o equilíbrio e a paz da Terra. Vamos agora falar do surgimento da lenda, dessa série maravilhosa. A proposta de Avatar foi feita em 2002, quando Bryan Konietzko e o Michael Dante DiMartino, que já trabalhavam juntos desde quando se formaram na faculdade de design, resolveram fazer algo grandioso. O Bryan conversou com o responsável da Nickelodeon, que falou o tipo de coisa que o canal estava esperando. Um desenho de ação e aventura para o público infantil, com uma mitologia profunda por trás. E isso, galera, é porque Harry Potter e Senhor dos Anéis eram a sensação do momento. E a Nick tinha bastante aquelas séries de humor, tinha aquelas séries Nick muito famosas, e eles queriam explorar um território diferente. E aí, sabendo dos ingredientes necessários, ele disse que voltaria em 1 mês com uma nova proposta, com um pitch diferente, que é o que chama essa apresentação de séries para canais de televisão e executivos. E aí, com esse tempo curtíssimo, cada um deles trouxe ideias que tinha guardado na gaveta.
o Brian tinha um desenho esboçado da época em que ele trabalhou lá em Invasorzinho, que é outro desenho que a gente adora, com um macaco robotizado com uma seta na cabeça, ao lado de uma mistura de cachorro e urso polar bípede e um humano careca. Ou seja, já tinha alguns elementos de Avatar aí. The little robot monkey evolved into Momo. The big polar bear thing evolved into Appa. Para ter um personagem que dialogasse com o público infantil, esse humano adulto virou uma criança que recebeu o cajado e a seta na cabeça do macaco. Então o macaco deixou de existir, o adulto virou criança. E assim nasce Aang. Ou pelo menos um conceito bem vago do que seria o Aang. Mais tarde, o Brian desenhou esse menino como um fazendeiro pastoreando bisões no céu. Olha que coisa maluca. E aí isso se mesclou com as ideias que o Michael tinha. Ele estava vendo um documentário sobre uma expedição na Antártida com um grupo que estava tentando sobreviver depois de ter o navio preso no gelo em 1915. E se essas pessoas presas no Polo Sul fossem crianças? E se houvesse um pessoal do fogo ameaçando esse povo que está no gelo? E se o único capaz de salvar esses jovens fosse o menino do céu daquele outro desenho? Pronto! Esse foi o start da premissa de Avatar e pro conceito dos 4 elementos na série. É muito louco pensar nisso porque essas ideias surgiram primeiro pensando num mundo futurístico, meio sci-fi, meio cyberpunk. É muito maluco como eles souberam pegar só o que precisava dessas ideias, sabe? E levaram para um lugar totalmente diferente, porque o mundo de Avatar é um mundo muito mais antigo, muito mais ancestral. Mostra uma flexibilidade dos criadores, né? Eles gostavam de coisas muito diferentes e souberam ter o tato de deixar elegante o que eles escolheram para entrar dentro do desenho. Os caras são feras. Os criadores decidiram empregar na mitologia da série várias das coisas que eles amavam. Filmes de Kung Fu, yoga, filosofia asiática e animações japonesas, com destaque para os filmes do Hayao Miyazaki, como por exemplo A Viagem de Chihiro e Princesa Mononoke. Apresentaram a ideia para Nick e não foi difícil convencer o pessoal, mas primeiro era necessário fazer um episódio piloto para testar o gosto da criançada, que é o mais importante, né, o público-alvo. Felizmente a reação das crianças na exibição teste foi muito positiva, o que garantiu a produção da série pra valer. E ó, o episódio piloto, vale a pena deixar claro, não é o capítulo 1, tá? Ele tinha uma duração menor, além de algumas diferenças, como por exemplo o nome da Katara, que se chamava Kaia. Serviu muito mais para dar um gostinho daquele universo e testar os conceitos. É até engraçado assistir esse piloto, inclusive uma curiosidade, eles soltaram há uns tempos atrás aí uma live na Twitch com esse piloto realmente para todo mundo assistir, foi um momento bem legal pros fãs. Hoje em dia tá no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser. A série estreou pra valer em 21 de fevereiro de 2005 lá nos Estados Unidos, e aí o resto é história, galera. Foi sucesso de público, de crítica, ganhou prêmios importantes como o Emmy e o Annie Awards, que são considerados respectivamente o Oscar da TV e o Oscar da animação. E aí é louco a gente pensar qual que é a razão de tudo isso. O que faz esse desenho ser tão diferente, tão especial? Então bora entender porque tem muita qualidade aqui. Ótimo! Você, dobrador de ar, Katara, dobradora de água, juntos podem perder tempo o dia todo. Antes de uma trama interessante, um roteiro bem escrito, é importante ter um universo envolvente, até levando em consideração o contexto, né, gente? Lembra que Harry Potter tava fazendo sucesso, né? Senhor dos Anéis, eram séries que não tinham só personagens legais, mas tinha esse universo rico em volta, que as pessoas podiam mergulhar e saber as especificidades, escolher a sua casa de Hogwarts. Tinha tudo isso aí rolando no ar. E aí vem a importância de criar um universo com uma riqueza de detalhes que faz a gente ficar grudado e querer acompanhar a história. E Avatar teve tudo que era necessário para cativar as crianças, adolescentes e até os adultos. Algo que talvez tenha sido até surpreendente para os criadores da série. Convenhamos, galera, é um mundo fantástico formado por nações representantes de elementos da natureza que podem ser manipulados por algumas pessoas, né? Alguns escolhidos, que são os dobradores, onde também existem animais exóticos, espíritos e um ser que reencarna de forma cíclica, né? Para fazer o equilíbrio desse mundo. É uma baita premissa, uma mistureba de coisa que funciona super bem e uma ideia realmente criativa, nova. Mas a coisa vai bem além disso. Quero deixar um destaque especial para a fauna desse universo, tá bom? Que os animais nunca são um só. É sempre uma mistura de 2 animais, pelo menos, do nosso mundo real. Tirando o urso do rei da terra. Ele está pegando tudo que é bom. Silêncio! Você não sabe o que eu tive que fazer para pegar lugares assim perto do urso. Bom, a razão vem das fontes de inspiração desses criadores. Como eu falei aqui antes, a cultura asiática contribuiu para a criação de um universo extremamente rico que, apesar de ser bem fantasioso, tem muita relação com o mundo real.
As nações tiveram as suas geografias, arquiteturas e costumes baseados na China e em outros locais asiáticos, assim como nos povos indígenas que habitam o Ártico. A fantástica cidade de Ba Sing Se, por exemplo, foi influenciada pela Cidade Proibida, um complexo palaciano existente lá em Pequim, e também pela Grande Muralha. Já a Nação do Fogo tem como base a Torre do Grou Amarelo, que também fica na China. Isso é bem curioso, já que parte da Nação do Fogo carrega inspirações japonesas, mas os realizadores acharam que não seria legal associar os vilões a um único país, então eles fizeram isso de propósito para não ficar uma coisa de o Japão é o inimigo ou a China é o inimigo. Não, tá tudo misturado. Para garantir a qualidade e a precisão dessas referências, eles até contrataram especialistas em cultura e também em caligrafia como consultores. Olha que da hora. Aliás, a escrita desse mundo usa caracteres chineses tradicionais que eventualmente se espalharam por todo o leste asiático. E o mesmo se aplica ao uso das artes marciais, que é uma parte, fantástica desse desenho. Foi contratado um instrutor de luta fantástico, que é o Sifu Kizu, e ele ajudou a empregar um estilo de luta diferente para cada nação ou para cada elemento que o lutador representa. We pitched him the concept and he just lit up, you know, he got it right away and he started talking about tornado power. Os dominadores de água usam o Tai Chi, com seus movimentos suaves e fluidos, que tem tudo a ver com o elemento. Os dominadores de terra, em geral, são adeptos a um estilo de Kung Fu chamado Hungar. Isso porque esse estilo usa posturas firmemente enraizadas e golpes bem poderosos que representam a solidez da terra. Para os dominadores de fogo foi escolhido o Shaolin do Norte, com seus movimentos cortantes, afiados. E para os dominadores de ar ficou o Bagua, que tem como características os movimentos circulares dinâmicos e também as rápidas mudanças de direção. Já a Toph, que é uma das personagens mais queridas e importantes da série, ela foge à regra, ela tem um estilo próprio, que é o do Louva-a-Deus do Sul. E justamente por ela ter uma movimentação que combina com o fato dela ser cega. E não só dela ser cega, mas o jeito que ela entende e interage com o elemento da Terra. Dá pra ver o capricho dos caras, né, pra uma animação e tão fundo assim no conceito. Vamos falar dos temas que são abordados no desenho, porque eu acho que é uma das grandes chaves do sucesso, que torna esse desenho tão atual mesmo depois de tantos anos. Avatar tem uma história e personagens que são extraordinários, muito bem escritos e com ótimos arcos de desenvolvimento que se mantém até o final da série. Aquela sensação de quando você tá lendo uma história bacana, de que as coisas do começo já foram pensadas sabendo como é que seria o final, sabe? Aquela sensação de que tá tudo bem interligado e funcionando. Avatar tem isso pra caramba. Parte disso tem ligação com os temas que são abordados. Quando uma coisa é pensada 20 anos atrás continua muito atual, você consegue ver a força que ela tem. A guerra por si só é um assunto muito pesado e complexo. E apesar de ser um desenho, esse tema não foi muito diluído para poupar o público não, galera. Existe guerra aqui para valer. E aqui a gente pode pensar na Guerra dos 100 Anos, na Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Sino-Japonesa, várias guerras que existiram na vida real. Outro mérito é que eles vão além do simples conflito de bem e mal. Aqui no desenho Avatar a gente vai ver a guerra por diferentes ângulos, incluindo o campo ideológico de cada uma das nações que estão ali representadas. O ataque da Nação do Fogo, por exemplo, é motivado por ideais imperialistas em busca de uma expansão territorial e também domínio sobre as outras nações. Tudo isso para compartilhar sua cultura com as outras nações à força. Coisa que a gente viu acontecer no mundo real com vários líderes fascínoras por aí, né? E com a guerra, a gente tem uma das coisas mais repugnantes que a humanidade é capaz de cometer: o genocídio. O apagamento praticamente completo dos nômades do ar foi uma coisa inesperada de se ver numa animação da época, mesmo que os detalhes não tenham sido mostrados assim visualmente, mas até que são, de uma certa forma. E pensa, é um desenho feito para crianças, teoricamente, e eles tratam o assunto com clareza, você sabe que aconteceu, e mesmo assim com um certo tato, uma certa leveza. É um equilíbrio bem interessante que eles encontraram. Realmente sou o último dobrador de ar. E essa sacada funciona porque eles vão passando o peso desses acontecimentos gradualmente. Então não choca o público assim num primeiro momento, mas conforme a série vai avançando, você vai compreendendo o impacto psicológico, né, e enfim, na vida das pessoas que estão ali representadas. Outra característica importante de um momento de guerra é a manipulação do povo, que é mais um detalhe retratado de forma brilhante aqui no desenho. Com
Com a massa manipulada, a tirania consegue o que deseja de maneira muito mais fácil. Seria um equívoco enorme retratar a Nação do Fogo inteira como vilã, afinal os cidadãos não têm culpa pelas ações, né, dos governantes que estão ali manipulando eles. Mas por que os próprios cidadãos não se manifestaram contra essas ações? Bom, em primeiro lugar, fica bem entendido que nem todos foram a favor e eles até enfrentaram a tirania do Senhor do Fogo. Em segundo lugar, vem a manipulação em si. É mostrado no episódio A Bandana que as escolas distorcem a história para favorecer a Nação do Fogo, para tornar os atos da Nação do Fogo mais críveis, mais defensáveis. Chegando ao ponto, inclusive, de inventarem que os nômades do ar possuíam um exército, o que é uma mentira. Os nômades do ar não tinham forças armadas formais. Sozin derrotou eles numa emboscada. E não tem como a gente falar de manipulação sem o maior exemplo dessa série, que acontece durante vários episódios do livro 2. Pra não dar spoiler pra vocês, o que eu vou dizer é que não é só a Nação do Fogo que manipula a sua população. Existe um lugar bem importante no desenho, né, que é do lado aliado, digamos assim, né, do lado do bem, que também rola uma manipulação muito importante para manter todos os cidadãos que estão ali dentro dessa cidade, dessa fortaleza, alheios ao que está acontecendo no resto do mundo. E também rola uma manipulação dentro da estrutura de poder, porque existe um líder que é enganado por um, digamos assim, um líder menor, um líder que fica assim nas sombras controlando tudo. Então isso é muito interessante, é um modelo meio 1984, só que para as crianças, para um público infanto-juvenil, que é passado de um jeito arrepiante, gente. Esses episódios, quando você termina assim em choque com o nível de sofisticação, com assim, a cadeia de acontecimentos. Chega a ser algo tão importante e intrigante quanto a guerra inteira em si. E é super sofisticado e sutil, porque é claro que lá dentro desse lugar existem pessoas que sabem da guerra, inclusive refugiados da guerra, né? Pessoas que foram feridas ou que tiveram que sair das suas casas e fugiram para encontrar abrigo lá. Mas eles são manipulados e controlados por forças, inclusive militares, só que não um exército, não é um grupo de agentes ultra especializados, que é uma coisa que acontece na vida real também, quando você quer derrubar uma nação por dentro, né? São poucos agentes que vão lá e mexem os pauzinhos, mexem as peças devagarinho para fazer a coisa acontecer. Então você tem um lugar onde tem gente que sabe sobre a guerra e não pode falar sobre ela, é um tabu falar sobre a guerra, e isso fica meio que em suspenso. Você tem que assistir para entender. Quem assiste, quem já assistiu, sabe do que eu tô falando. E ó, o tema dos refugiados é muito importante aqui na série, inclusive o próprio Aang é uma espécie de refugiado nesse mundo, porque a nação dele toda foi destruída e ele vive sozinho pelo mundo, encontrando abrigo, né, entre os amigos dele, entre os lugares que ele visita. Então é uma grande série sobre isso, né, sobre a aceitação de povos diferentes, outras culturas se misturando, tá super presente aqui também. Você é o Avatar. Olha só! E ao explorar esses assuntos de maneira acessível, Avatar ajudou a sensibilizar e conscientizar uma geração mais jovem sobre os desafios enfrentados pelos refugiados. Não que a animação tenha previsto o futuro, porque essa já era uma realidade, gente, refugiados no mundo, né? Mas 20 anos atrás era uma realidade bem menos escancarada que hoje em dia. Como disse o próprio Michael, a série é um reflexo do nosso mundo, mas agora estamos vivendo uma época em que todos esses problemas foram exacerbados. E isso nos leva a outro assunto. Muito se fala sobre representatividade atualmente, colocar representatividade nas produções cinematográficas, etc. Isso era um assunto bem pouco discutido na época que o desenho saiu. E para um desenho, Avatar não só antecipou muito dessas pautas, como deu um show de abordagem, por não se tratar de coisas que ficam só no discurso, que são colocadas ali só numa frase, mas sim são mostradas na prática. O papel feminino é crucial dentro dessa obra, com personagens que são incríveis e que conquistam posições de igual para igual com os homens o tempo todo. Claro que assim como a nossa sociedade, até para deixar crível a série, o machismo e o patriarcado existem lá, mas esses conceitos são desafiados assim que as culturas se chocam. Você é o maior machista, imaturo, sem cérebro! Eu fico envergonhada de ser sua parenta! O Sokka, por exemplo, era adepto de tudo isso, repercutia machismo, ele é jovem também, né? Até ele conhecer a Suki e as outras guerreiras da Ilha Kyoshi. E aí, depois de levar uma aula de humildade e reconhecer os seus problemas de posicionamento, ele evolui como pessoa. Já a Katara bate de frente com a visão do mestre Paco de limitar as dobradoras de água só como curandeiras. Ah, e claro, não tem como a gente deixar de falar da Toph, que além de ser uma grande artista marcial, se mostra uma incrível aliada e uma professora pro Aang. E é interessante como a série não coloca a condição de cegueira dela como algo que impossibilitaria ela de fazer essas coisas. Pelo contrário, a gente desde que vê a Toph em tela, nunca duvida da capacidade dela de fazer nada. É quase como se a condição visual dela fosse o que empoderasse ainda mais ela. Na verdade é isso, faz com que ela entenda melhor o elemento e o mundo através da dobra dela.
fantástico. Ela não pode ser cega de verdade. É só parte da personagem, né? Eu acho que é cega. Eu acho que ela vai perder! E aí entra a representatividade com PCDs, porque além da Toph, a gente tem, por exemplo, o Theo, que é um cadeirante super corajoso, que ajuda a equipe Avatar em algumas ocasiões, e indo além, lá em A Lenda de Korra, né, que é a continuação do Avatar A Lenda de Aang, tem a Ming Wao, que é uma dobradora de água sem braços. Essa animação derivada ainda inclui outras formas de representatividade, como o LGBT, mas hoje o nosso foco é na história do Aang. Bom, ainda falando de temas importantes dentro desse universo, existe um extenso e muito competente uso da filosofia por trás de algumas crenças asiáticas. A palavra avatar vem do sânscrito avatara, que significa aquele que desce. E na tradição hindu, as divindades se manifestam em formas físicas, ou avatares, para restaurar o equilíbrio na Terra. E também tem muito do budismo, principalmente na semelhança entre o Avatar e o Dalai Lama. Dalai Lama, gente, é um título de líder espiritual. Inclusive o nome do Dalai Lama atual é Tenzin Gyatso, claramente homenageado em dois personagens super importantes, de A Lenda de Aang e Korra. Além dessas filosofias, existem muitos aspectos do shintoísmo que se caracteriza pelo culto à natureza. Existem episódios quase que inteiramente dedicados a isso, como aquele envolvendo o espírito Heibai e a destruição da floresta. Ah, e as obras do Hayao Miyazaki, que foram inspiração para os criadores, também exploram muito disso, então faz sentido elas serem uma influência aqui. Quando eu vi que a floresta tinha sido queimada, eu fiquei triste e zangado. Mas minha amiga me disse que a floresta vai voltar a crescer. Bom, além de todos esses quesitos bem cabeça, Avatar se consagrou com a sua linguagem e também elementos técnicos. Foi uma das primeiras animações americanas a desenvolver uma narrativa serializada ao longo de episódios. Isso era uma coisa dos animes, né? E eles foram lá e trouxeram isso pro mundo ocidental de uma forma mais forte, enraizada aqui. Por mais que cada um dos episódios trouxesse uma nova trama, elas eram sempre consequência do que aconteceu antes. Entenda que no passado isso era um pouco arriscado, porque os desenhos eram feitos para passar na televisão e cativar você independente do episódio que você assistisse. Se tinha essa visão de que as crianças não iam ter, digamos assim, a fidelidade de acompanhar um episódio atrás do outro, né? Então, se tinha, sei lá, Padrinhos Mágicos, Três Espiãs Demais, Meninas Superpoderosas, desenhos que tem um lore, tem uma história e tal, só que você pega um episódio qualquer e ele funciona sozinho. Avatar, os episódios funcionam sozinhos? Funcionam, mas você se pergunta, né, da onde veio aquilo, é claramente uma história com um fio cronológico acontecendo. E agora falando de técnica, Avatar foi bem ousado porque apostou numa estética que remete bastante à linguagem cinematográfica. Outra característica que muita gente deixa passar desapercebido quando compara Avatar com outras criações. A composição de planos aqui é super complexa. Os animadores fizeram uso de foco e também de desfoque. Eles simularam lentes grande angular e por aí vai, gente, um monte de coisas herdadas da linguagem do cinema. Um dos animadores até comentou falando que foi difícil trabalhar na produção por causa desses aspectos. I was not used to drawing stuff in all of these crazy angles. E só para citar um exemplo, se a gente pensar de maneira narrativa e visual, o episódio Zuko sozinho, que tá lá na segunda temporada, é puramente um faroeste. Claro que o uso marcante da música e elementos de som também contribuíram bastante para essa noção da escala épica da série, com direito à utilização de instrumentos da Ásia, que soam bem exóticos para quem não tá acostumado, né, para quem é de outras culturas. O Avatar foi e continua sendo um baita sucesso. Os números são super impressionantes de audiência, os portais listam sempre essa produção como uma das melhores animações de todos os tempos, os prêmios que foram recebidos foram muitos, e esses são só alguns dos indicativos do tamanho dessa produção, da importância dela. A gente pode dizer que ela ajudou a pavimentar o caminho para outras produções de sucesso que vieram depois, como Hora de Aventura, Steven Universo, Gravity Falls, She-Ra e O Príncipe Dragão. Este último, inclusive, foi feito por Aaron Ehasz, que é o roteirista principal e produtor executivo de Avatar. E quando a gente diz pavimentar, é justamente porque Avatar fez a animação aqui no Ocidente ser levada mais a sério. As pessoas acreditarem que poderiam sim acompanhar uma história com começo, meio e fim, com episódios seriados, né, mesmo sendo uma animação. Esse foi um legado que o Avatar deixou para as animações que vieram depois. Ele não foi o único, é claro, mas ele ajudou muito. E Avatar também impulsionou muitos talentos, tá? Eu falei do Aaron, mas por exemplo, o Dave Filoni foi muito impulsionado por Avatar, tava em Clone Wars e hoje em dia ele é uma figura lá da Disney, é um cara super respeitado. Então é interessante como essa série deixou o legado
regados em todos os lugares. Mesmo depois de tanto tempo, continuam surgindo novos fãs da série. A pandemia gerou um crescimento enorme de espectadores, porque a obra está presente lá nas plataformas de streaming, as pessoas tiveram tempo de explorar coisas novas, né? O consumo de streaming subiu muito e muita gente descobriu o Avatar. E muitos jovens buscaram inspiração na série, nesse momento que foi marcado por diversos conflitos sociais, com direito a cartazes trazendo uma frase marcante da Avatar Kyoshi: só a justiça trará paz. E esse é só um exemplo, tá? A ficção aqui transborda para a realidade o tempo todo, usa um Avatar como referência para muita coisa. Eu ainda acredito que de alguma forma o Avatar vai voltar para salvar o mundo. Avatar, a lenda de Aang. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais o que tornou o Avatar esse ícone cultural. Se você já é fã, espero que tenha aquecido seu coração. E se você ainda não assistiu, espero que esse vídeo te dê um empurrãozinho para você assistir a série animada. A série live action vai lançar já já, mas eu como fã tenho que te indicar a assistir o desenho primeiro, vai. Assiste porque o desenho é muito bom, vale a pena até para quem não curte tanto desenho animado, tem um pouco de preconceito, assiste Avatar que você vai curtir. Ó, e pra você que é fã, vou fazer uma invejinha. Eu já assisti a série live action inteira e não posso dar spoiler. É só isso que eu vou falar. Mas vai ser um grande evento, né, gente? De qualquer forma, o lançamento da série vai ser um momento muito importante para essa franquia. Tô torcendo muito para que, né, isso traga mais pessoas pro universo de Avatar. E espero que o vídeo tenha ajudado um pouco também. Nos vemos em breve.